Quando começamos esse projeto, vimos um terreno cheio de desafios. Eram aclives, declives, rochas afloradas e pouca área logística. Era um cenário que muitos considerariam inviável. Logo na primeira visita ao local da usina, percebemos que o terreno não era nada comum. Tínhamos aclives superiores a 15%, muita variação nas direções de declividade, muita rocha exposta na superfície, além de diversos talvegs que cortavam a área da usina. Sabemos que os estudos de fundação e movimentação de terra junto a um bom trabalho de layout seria essencial para o bom desempenho do projeto. Então, quando a gente estudou a geologia, a geotecnia da região, a topografia, a gente viu que a rocha estava em baixa profundidade. Isso era um problema para a solução convencional, que é a de cravação direta, que nesse caso não seria viável. Então, decidimos adotar o pré-drilling, que dentre os métodos de fundação em rocha é o mais utilizado. Então, por ser um método mais caro em relação à cravação direta, tivemos que, através de um estudo de engenharia detalhado e multidisciplinar, otimizar os custos, que só foi possível graças aos aprimoramentos estruturais trazidos pela última versão do STIH 250. Então, essas otimizações tinham potencial para reduzir mais de 30% as necessidades de corte e aterro, além de cerca de 22% nos custos relacionados às fundações, além de contribuir, claro, para uma aceleração do cronograma de obra. Então, esses estudos e aprimoramentos feitos pelo nosso time técnico em dinâmicas junto com a engenharia da Kern foram muito importantes e fundamentais para viabilizar o projeto. Esse projeto começou muito antes das primeiras cravações. A ideia era não só ganhar concorrência, mas viabilizar um projeto que muitos consideravam inviável. Os nossos estudos técnicos multidisciplinares envolvendo geotécnica, estrutura, elétrica e mecânica foram muito importantes para reduzir o máximo a movimentação de solo. Isso resultou num traçado não convencional. Os subcampos foram distribuídos conforme os recortes do relevo, aproveitando cada ilha de terreno utilizável. Esse planejamento permitiu que, mesmo com pré-drilling, o projeto se tornasse competitivo. O STIH 250, tracker usado nesse projeto, trouxe uma evolução importante em relação à versão legada. Sai a biela, entra o driveline. Isso elevou a tolerância, permitindo que cada fileira absorva desníveis muito maiores sem necessidade de cortes. Além disso, o STIH 250 tem um design compacto e modular, com fileiras mais curtas comparado a muitos trackers do mercado. Isso reduz o impacto no solo e facilita a instalação em terrenos com diferentes formatos. Os pontos que mais surpreenderam as equipes de campo foi a facilidade de montagem do tracker, que apresenta poucos componentes, facilitando a sua montagem, ficando uma montagem rápida, fácil e direta. Outro ponto foi a adaptabilidade do tracker ao terreno, com aclives acentuados e declives acentuados. Desde o início sabíamos que o terreno de Bom Jardim teria desafios consideráveis devido à sua topografia ser muito complexa. Mas assim o projeto evoluiu com fluidez impressionante, fruto de um alinhamento muito eficiente entre as equipes e os times de engenharia. A Ray demonstrou grande agilidade nas respostas, e na comunicação sempre transparente. Esse resultado não é só um produto, é um conjunto de soluções. Tivemos participação da engenharia do Brasil e dos Estados Unidos, com profissionais de geotecnia, estrutura, elétrica, trabalhando lado a lado. O EPCista trouxe a sua experiência de obra, adaptou as máquinas para lidar com os aclives e participou de ajustes de diâmetro de furo. Já a Kern nos deu liberdade para propor caminhos inovadores. Essa parceria global e local permitiu otimizar o projeto em todas as frentes. Foi a soma de know-how global da Array com a execução local e a vontade do cliente que transformou o terreno acidentado em uma usina modelo.